Ser adventista é massa, disse o padre. Queridos, fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou gravar. Eu vou ler texto do Espírito de Profecia, vou mostrar para vocês o vídeo do padre dizendo que ser adventista é massa, vou mostrar o porquê ele fala ser adventista é massa, num contexto que você precisa entender, e vou ler textos importantes do Espírito de Profecia, inclusive vou ler também comentários de adventistas, inclusive o pastor que fez no vídeo desse padre, gostando da fala do padre. Você vai ver e vai entender a real situação em que vivemos hoje como igreja de Deus. Preste atenção na fala desse padre. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Olha o que é que ele fala aí. Padre, é pecado ser adventista do sétimo dia? Que nada, cara, é massa. É a sua fé, viva bem a sua fé, pratique a sua fé, respeite também a fé dos outros. Isso é muito massa, tá bom? Deus abençoe a todos os meus irmãos adventistas. Padre Josileudo Queiroz, que tem 1.800.000 seguidores no Instagram, disse que ser adventista é massa, cada um viva a sua fé, respeitando a fé dos outros. Ou seja, hoje você ouvir de um padre ser adventista é muito massa, os adventistas vibram com isso. Olha os comentários que fizeram, dos adventistas que fizeram no vídeo do padre aí, ó. Eu coloquei aí na tela, cobri o nome e a foto, né? Para que não esteja mimimi desse povo aí. Mas olha aí o que é que eles disseram. Parabéns, padre. É muito massa ser adventista. Amei. Oh, gostou da fala do padre, né? Outro colocou aqui. É verdade, padre. É muito massa ser adventista do sétimo dia. Deus te abençoe sempre com saúde e graça. Outro colocou. É exatamente o que os adventistas fazem, respeitam a fé de cada um. Gostei da atitude desse padre. Todos amaram, né? Outro adventista colocou, obrigada pelo respeito conosco, os adventistas. Olha outro aí, colocou, esse padre sabe das coisas, eu amo ser adventista. Aí outro colocou aqui, ainda temos liberdade religiosa, vamos aproveitar o momento, viver a nossa fé e respeitar a fé do nosso próximo. Olha, vamos lá, continuando. Muito obrigada, padre, é muito massa. Eu sou adventista e tenho amigos católicos maravilhosos. Viva a união, né? A outro colocou, é muito massa, Deus abençoe você, padre. Outro colocou, sou adventista. Maranata para o povo que aguarda a volta de Jesus. Olha aí, outro colocou. Alguém pode compartilhar o arroba desse padre? Eu já vi vários vídeos dele e gostei do jeito que responde. Com muito respeito. Sou pastor e queria ir lá procurar esse vídeo e cumprimentar. Olha só. Até um pastor admirou o padre elogiando os adventistas, dizendo que é massa ser adventista do sétimo dia, né? Sempre fui fã desse padre, o cara é brabo demais, outro colocou. Eita, padre arretado, esses é nordestino raiz e muito massa. Olha só, né? Veja que interessante, os adventistas foram logo lá, vários de centenas de comentários, muitos lá, eu só printei esses, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas ouvi de um padre dizer que ser adventista é massa, é bom, todos os adventistas gostam, né? Todos os adventistas vão dizer, oh, que legal, ele disse que é massa, nossa, eu sou pastor, me dá o arroba aí para eu procurar, cumprimentar, já que ele disse que ser adventista é massa. Mas tem um problema muito sério aí. Tem um problema muito sério. Babilônia perseguiu os cristãos na Idade Média. 1260 anos de perseguição, supremacia papal. De 538 a 1798. O povo de Deus sempre foi perseguido por viver a verdade e buscar ser fiel a Jesus e à sua lei e aos mandamentos. E hoje ouvir de um padre ser adventista é muito massa, me fez lembrar desse texto aqui do Espírito de Profecia, que eu gostaria de ler para você aqui, no Grande Conflito. Preste atenção aí, Grande Conflito, capítulo 2, último parágrafo, que está na página 48, diz assim. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje.
Preste atenção aí, sublinhado. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Diz azul aí, porque é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada, adormecida. Essa é a questão. Por que a perseguição que os nossos irmãos pioneiros do passado sofreram, nós não sofremos hoje? Aí a resposta de vermelho, a profeta do Senhor escreveu: a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Por isso que o padre disse, se adventista é massa, nós não suscitamos oposição. Nós estamos nos assemelhando aos católicos, à Babilônia, essas religiões caídas, apóstatas. E aqui ela diz, continuando de preto, aí ela diz: a religião que em nosso tempo prevalece não é a de caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Olha, de vermelho aí, sublinhado agora. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Ser adventista é massa, como disse o padre, né? Estamos com o cristianismo popular do mundo. Aí ela diz aqui, ó, haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Porque é, pois, que a perseguição está adormentada. A única razão é que a igreja se conformou com os padrões e normas do mundo, por isso não suscita oposição. A religião que em nossos dias que prevalece não é a religião de caráter puro que assinalou a fé dos nossos cristãos, dos cristãos na Idade Média, da Igreja de Cristo e seus apóstolos. Hoje as verdades têm sido jogadas por terra. Hoje ser adventista é adventista do sétimo dia. E não é adventista no sétimo dia e não adventista do sétimo dia. Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa. Olha, eu vou lhe mostrar agora diversas coisas que estão acontecendo no nosso meio que está igual a Babilônia, que está igual à Igreja Católica, ou talvez pior. Preste atenção aí, vou colocar na tela. Olha aí, ó, culto motoculto, Igreja Adventista Sétimo Dia de Caieiras, teve um culto lá, motoculto, aí botaram aí a foto de um motoqueiro, motoculto? Misericórdia! E aí pegaram o grande conflito e também imprimiram com a foto de um motoqueiro, é o motoqueiro fantasma, hein, irmãos? O grande conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Que coisa, meus irmãos! Então veja tudo o que está acontecendo aí em nossos dias. Olha aí, preste atenção. Pastor Builon vestido de motoqueiro e o púlpito que ele está pregando é à frente de uma moto. Pelo amor de Deus, juntando o santo e o profano. E aí continua, aqui numa igreja aqui de Sergipe, né? Inclusive é perto aqui do meu sítio, fizeram um culto, o pastor Eduardo Batista pregou, botaram o Jesus com a prancha de surf, um skate ali com o espírito de profecia, um latão de óleo que eles usam como púlpito e atrás dele uma moto, porque agora virou moda esses cultos dos motoqueiros fantasmas. Misericórdia. E aí, mais uma vez, você vê aí é a cena de um batismo, onde tem uma moto, tem lá o pessoal vestido, inclusive o pastor que vai batizar, o ancião, não sei, vestido de motoqueiro, tem as plaquinhas de trânsito aí e vários capacetes. Olha a situação que nós estamos chegando de um batismo aonde é dos motoqueiros. Irmãos, misericórdia. Por isso que o padre disse, ser adventista é muita massa, porque não existe diferença entre o mundo e os adventistas. Os motoqueiros pegaram um púlpito e botaram uma moto. E não para por aí não, eu vou mostrar muita coisa para você aqui. E aí
em um retiro em algum lugar, fizeram o The Voice cristão, aonde os irmãos foram cantar e alguns cantores famosos da nossa igreja votaram se canta bem ou canta mal. Peraí, louvor, música não é mais para adoração a Deus, ou seja, é para vanglória própria? É para eu me sentir uma celebridade? É para eu me sentir uma pessoa celebridade, como uma celebridade, para ser votado, para eu ganhar um concurso de quem canta mais? Competição de quem canta melhor na igreja? Acompanhe comigo aí na tela. Olha lá o The Voice, né? O The Voice, uma cantora famosa que vocês conhecem na votação. E a gente vê a situação que se encontra. Aí do lado você vê uma igreja cheia de luzes com o nome Maranata, luzes arroxeadas aí, né? Um jogo de luz, parece mais uma boate do que uma igreja, meus irmãos. Do que uma igreja. Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa. Claro, pode tudo hoje. E aí, para piorar a situação, fizeram um culto com o UFC. Fizeram o UFC numa igreja central lá pro lado de São Paulo. Eu, inclusive, baixei esse vídeo do próprio canal da igreja. Esse vídeo eles publicaram, foi uma live do culto no canal da igreja lá. E aí eu compartilhei com os irmãos foram lá, botaram o texto do Espírito Profecia. O que foi que eles fizeram? Ocultaram, privaram essas lives, mas eu já baixei. E aqui eles botaram um culto, ó, acompanha comigo aí, o culto de UFC IASD Taboão, né? Foi na IASD Taboão. Olha lá, preste atenção aí. Senhoras e senhores, nossos irmãos de fé, bem-vindos ao UFC, unidos na força de Cristo. Hoje vocês estarão presenciando a maior luta dos séculos. E neste canto do octógono, eu apresento aquele que é conhecido como o inimigo, o adversário, o destruidor, o manipulador, acusador, a antiga serpente, Lúcifer. E do outro lado, ele que é conhecido como Deus Forte, Príncipe da Paz, o Amor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Emanuel, Cristo Jesus. Entendeu porque o padre disse ser adventista é muito massa? Entendeu que o grande conflito diz que porque é pois que a perseguição em grande parte parece adormentada, a única razão é que a igreja se conformou com padrões e normas do mundo. Você ainda quer me dizer que isso não é apostasia? Segura aí, vai piorar. Olha um outro vídeo, nessa mesma semana de oração, UFC, eles botaram um mini ringue em cima do púlpito. Preste atenção. Viu aí?
ser adventista é muito massa, não suscita oposição, é um evento, brincadeiras, UFC gospel, motoqueiros, skate, Jesus com a prancha de surf, pelo menos um boneco. Será que é um Jesus reborn, né? Com a prancha de surf, já adulto, um bebê reborn adulto, com a prancha de surf? Aí você vê, ser adventista é muito massa? Por causa de tudo isso? Peraí, vai piorar. Aí entra agora em prol de aulas de um colégio adventista, que tem uma igreja adventista, um robô dançando dentro do templo. Presta atenção aí. Convidado com uma salva de palmas. Futuro para as matrículas. E o grande conflito fala, né? A única razão é que a igreja se conformou com padrões e normas do mundo, métodos do mundo, mundanismo dentro da nossa instituição. Porque é pois que a perseguição parece adormentada. Ser adventista é muito massa, disse o padre. Por quê? Veja aqui, um boneco pregando num sábado de manhã, através de um homem e de uma mulher, na igreja adventista do sétimo dia. Um fantoche pregando. Misericórdia. Preste atenção aí. Corrida. Ai, isso me ensina, meus queridos irmãos, e também as crianças que estão aqui, que talvez exista um irmão hoje aí, alguém que está correndo, caminhando na vida espiritual, e talvez em algum momento sentiu aí uma dor na perna, e não sei qual foi a dor, talvez pelo coraçãozinho, ao ponto de falar, eu não suporto mais, eu vou desistir. Esse negócio de clube de aventureiro dá muito trabalho. Ai, meu juízo já não suporta mais. O meu esposo me perturba em casa. A minha esposa me perturba. E as crianças vão me perturbar também. Ei, líder de aventureiro, se liga só no que eu vou te falar. Ei, líder de aventureiro, se liga só. Deus, quando chama, tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Olha agora esse do lado de cá que eu vou colocar aqui na tela também para você. Preste atenção. Você gosta de ser outra pessoa? Não, eu não gosto. Eu gosto de ser eu mesmo. Muito bem. Deusinho, para que eu te criei? Você criou para eu contar histórias com você. Para você contar histórias comigo. Isso. Você gosta? Adoro. Você adora? Sim. Você conta a história do quê? Eu só conto histórias da Bíblia. Você só gosta de contar histórias da Bíblia. Você gosta de contar histórias de outras coisas? Não. Mas e se eu pedir para você contar? Aí eu vou ter que contar. Odilzinho, você... qual é o momento que você fica mais triste? Quando eu não estou perto de você. Quando você não está perto de mim, você fica triste. Muito. Se eu não estou perto de você, quem é você? Deusinho, eu posso falar? Pode. Só um boné. Só um boné. E quando você está comigo? Eu tenho vida. Eu sou o Nilzinho da Chupachola, o menino mais especial do mundo e mais humilde de meu meio. Sim. Então, na verdade, a sua vida, sim, é uma vida que você gosta de estar ao meu lado. Sempre. Gosto de estar ao seu lado sempre. Você é a melhor pessoa. Eu amo você. O mundo perecendo em trevas e pecados e os nossos irmãos brincando de fantoche dentro da igreja. O mundo perecendo em trevas e pecados, os acontecimentos proféticos desenrolando em nossos dias, o povo precisando ouvir uma solene mensagem, as 3 mensagens angelicais, a verdade presente, para se entregarem a Jesus, tomarem uma decisão radical de servirem a Jesus verdadeiramente.
E os nossos irmãos fazendo teatros, brincando de fantoche em nossas igrejas, coisas que o espírito de profecia condena. Por isso que o padre disse, ser adventista é massa, é massa. Ser adventista é muito massa. Aí os adventistas, nossa, o padre disse que ser adventista é muito massa. Que padre bacana, que padre legal. É isso aí, padre, sou adventista, é muito massa. Não suscita oposição, não produz oposição, não tem perseguição. E aí, olha só, enquanto os atalaias dormem, brincam de fantoche, Satanás implanta o joio dentro da igreja. Motoca, aí tem robô dançando. Eps, espera aí, tem UFC. Você ainda não viu tudo não? Tem mais, aguarde aí. Vamos pra frente. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só aí, né? Foi tipo um retiro aí, que saiu até no jornal aí, ó. Jovens adventistas participam de retiro espiritual. Retiro espiritual. Olha lá. Retiro espiritual. Eita Jesus, retiro espiritual. Olha lá. O retiro espiritual. Então veja, continuando, vou mostrar mais para vocês. Acompanhe comigo aí do lado, ó. Preste atenção aí agora. Dentro do templo. Preste atenção. Esse adventista é muito massa, disse o padre. Dentro da igreja. Continuando, vamos lá. Olha lá, outro vídeo. Ayrton Senna? Música de Ayrton Senna. E agora? Ser adventista é muito massa, nesse padre. Não suscita oposição, as figueiras de Roma estão... né? A igreja se conformou com padrões e normas do mundo. Olha agora outro. Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa, pode todas essas coisas, eventos e mais eventos, danças e mais danças, pulos e mais pulos, fogo estranho, coisas que o próprio manual da igreja condena, mas fique aí, eu vou mostrar muito mais coisas e vou ler textos do espírito de profecia tremendo aqui nesse vídeo para você. Presta atenção agora nesse agora, ó. Presta atenção aí. Meus queridos, você entende a fala do padre agora? Porque ele disse ia ser muito massa e os outros todos comentaram lá que é muito massa. Mas você lembra do texto do grande conflito? Eu vou ler textos mais tremendos aqui. Olha agora, presta atenção aqui do lado, vou soltar mais um vídeo. Os adventistas do sétimo dia são muito desanimados. Olha isso. Olha isso. Em uma rua pública, segundo eles, estão fazendo quebrando o silêncio. Meu Deus do céu, como eu preferia cada um com um folheto na mão, com um livro, distribuindo um grande conflito, batendo de porta em porta e falando, Jesus está voltando, Jesus quer transformar, Jesus quer salvar, se prepare, você aceita um estudo bíblico. Agora olha aí, um show adventista, um carnaval adventista. Meu Deus do céu. E o título que colocaram esses vídeos, tá rodando
Instagram que eles mesmos postam. Instagram, Facebook, Telegram, tá rodando aí o WhatsApp. Eu não filmei nenhum desses vídeos. Todos eles estão na internet expostos para todo mundo ver aí. Eu só estou fazendo um vídeo mostrando o que o manual, o que o Espírito de Profecia e o que a Bíblia fala, condena. Continuando, ó. Preste atenção aqui, ó. Olha agora. Olha só. A gritaria. Olha a gritaria por causa dessa palhaçada. O que isso edifica? O que isso edifica na sua vida espiritual? O que edifica isso aí? Me diga aí. Olha lá. Misericórdia. Mas vamos lá, não parou por aí não. Vou mostrar mais para vocês. Aguente aí. Preste atenção que eu vou ler textos tremendo aqui. Olha só mais esse vídeo aqui do lado, ó. Olha lá. Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa. Olha aí. Continuando. Olha só. Essas são as horas sociais que existem no nosso meio. Deus tenha misericórdia. A igreja se conformou com padrões e normas do mundo, por isso não suscita oposição. Olha aí, ó. Passeio de caranguejo. Olha agora, preste atenção nesse, que esse é pauleira, viu? Qual a diferença de um show do mundo? Qual a diferença? Diga aí. Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa, né? E aí o pastor pega e bota um muro dentro da igreja. Um muro dentro da igreja e eles, vamos derrubar o muro. Derrubar o muro, a Bíblia diz que quem derruba o muro é picado por cobra, pastor. Você tem que ser reparador de brecha. Cuidado com esse negócio de construir pontes, porque a palavra pontes, a palavra pontífice significa construtores de ponte. E já tem um que é o Papa que quer construir pontes. Nós somos chamados a serem reparadores de brechas e não derrubar muro, mas sim restaurar o muro que está em ruína, que está permitindo entrar todo tipo de leseira e todo tipo de mundanismo no meio do povo de Deus. Preste atenção aí, vou soltar aí agora, ó. Vamos lá. Amém. Amém. Tem mais um vaso aqui. Esse vaso é seu. Não quero mais uma pessoa no mundo. Amém. Aleluia. Nós vamos derrubar esse muro agora. Esse muro aqui vai ser derrubado agora. Bota em mim. Bota em mim. Nós vamos derrubar o muro que impede a gente de ser fiel. Não vai ter mais muro. Não vai ter mais separação entre nós e Deus. Não vai ter mais. Saímos de cima do muro e agora vamos derrubar o muro. Mas essa manhã, nós vamos derrubar esse muro aqui. Esse muro
nós vamos chegar na cruz. Esse muro está fazendo separação entre nós e Deus. Esse muro vai ser derrubado. Eu vou pegar meu digital, vou falar, Senhor, nunca mais eu vou me desgrudar do Senhor. Nunca mais eu vou me separar do Senhor. Vamos derrubar o muro? Vamos lá? Em nome de Jesus. Derruba o muro é derrubado. O muro que nos impedia de ter um encontro com Jesus. O muro que nos impedia de chegar até a cruz. O muro foi derrubado. Não existe mais separação. Nunca mais, pastor, eu quero me separar de Jesus. Nunca mais eu quero me separar de Jesus. Nunca mais. Eu quero ser fiel, pastor. Eu quero ser fiel. Eu senti nessa semana que eu preciso ser fiel. E Deus não me quer perfeito para ser fiel. Deus me quer do jeito que eu sou. Amém. E aí ele fez todo mundo topar numa tinta vermelha e topar sua digital na cruz. Que influência tem isso na vida espiritual de alguém? Que influência tem isso na vida espiritual de alguém derrubar aquele muro de bloco que o Senhor fez aí? Que influência tem? Nenhuma, nenhuma. Isso é teatro, isso é iludir o povo com teatro barato, fajuto. O espírito de profecia condena isso. Eu já tenho um vídeo aqui no livro Evangelismo, condena qualquer espécie de teatro em nossas igrejas, em nossos cultos, em nossos evangelismos, em nossas obras missionárias. Isso é condenável pela profeta do Senhor, que inclusive no manual diz que ela é uma voz profética para corrigir a igreja de Deus. Meu Deus! Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa. Não suscita oposição, não traz perseguição, não tem... O evangelho é popular no mundo, o evangelho sabe, aceita tudo, é um evangelho igual ao do mundo. Um evangelho igual ao católico. Olha aí outro vídeo aí, ó. Pastor Eduardo Batista, dando uma voadora. Posto de soldado em um começo de conflito. Você está porque pela graça de Deus eu decidi resetar! Meus queridos, ser adventista é muito massa, pode todas as coisas agora, né, praticamente. E aí, a gente tá na época de São João, não vamos deixar de faltar o forrozinho do Orion. Ah, não, aí não é o Orion não, com a música Cangaia. Já é outro forró, né? Porque tem, se você der um aí no YouTube, forró do Orion, ou samba do Vocal Livre, ou reggae do Arautos do Rei, você vai receber as músicas exatas. Mas esse forró não é o do Orion, é o forró de Uma Missão Caleb, olha só. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova que venceu Deus te abandonou. A promessa não tem prazo de validade, palavra negativa não vem do Senhor. Não aceite a derrota e não se desespere. Bom, eu creio que você já deve ter plantado milho no seu sítio e já deve ter separado as madeiras para a fogueira. Que tem uma bandinha já para você dançar sua quadrilha nas horas sociais que já tem, porque é chamada até para ir a caráter, né? E aí? Isso é condenável pelo manual da própria igreja. Não precisa nem usar a Bíblia e isso é profecia. Só o manual já condena isso. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Mas não para por aí não. Não para por aí. Se prepare que eu vou mostrar muito mais coisas. Olha só. Olha lá. Olha lá, o meu amigo canguru.
Vamos lá, não para por aí não, né? Já tivemos o forró, vamos escutar um rap agora, né? Num campuri. Melhor coisa do mundo é ser desbravador. O desafio aceito é a última missão. Falar do meu Jesus pra toda essa nação. Pra isso acontecer, preciso dos amigos. Venha fazer missão, vem aqui junto comigo. Amigos são demais, é muito importante. Mas sabe escolher, mesmo que por um instante. Só ande com amigos que te levam pra luz. Só ande com amigos. Meus queridos, aguarde aí que eu ainda vou mostrar muito mais coisa pra você. Fique aqui conosco que eu vou mostrar coisas tremendas. Vamos lá, continuando aí, olha outro vídeo aí. Esses campuris, né? Abertura de cantoria aí, né? Vem com machado, fogos, um bocado de coisa, como sempre, né? Como sempre, a gritaria, falta de reverência. Tem um dinossauro dando uma biloura ali. Rodopiando pra lá e pra cá, né? Então veja, né? Vamos lá. Continuando, não parou por aí não. Dentro de uma igreja agora, eles acharam pouco e botaram um cavalo andando dentro da igreja. Continuando, olha aí, ó. Presta atenção. Um cavalo dentro da igreja. Olha lá. Coisa de desbravador. Ó, um ninja, tem até um ninja. Coisa de escola, né? Mas eu acredito que não precisa disso. Eu acredito que não precisamos nos comparar ao mundo. Continuando, vou botar outro vídeo aqui, ó. Vou botar outro vídeo aqui. Preste atenção agora. E aí criaram o Roblox, né? Que é um jogo adventista do sétimo dia. Outro detalhe, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou lhe mostrar, já vou adiantar para você, mas eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema desse Roblox. Preste atenção aí, ó. Deixa eu soltar aqui para você. Olha só aí, ó. A Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou no Roblox. Apresentamos o Advent City, o nosso espaço virtual com áreas como a Igreja, Novo Tempo, CPB, Superbom, Escola Adventista e muito mais. E para marcar esse lançamento, preparamos um desafio especial, um jogo interativo inspirado no Clube de Desbravadores, com 3 fases cheias de aventura, aprendizado e fé. Compartilhe esse vídeo com a sua igreja e com o seu clube. Vamos juntos viver essa experiência? Olha só, né? Olha lá, tem outro vídeo aqui, tem até uma missionária virtual. Você tem dúvidas sobre a Bíblia? Ou vai me dizer que você já sabe tudo? Olá, eu sou a Esperança, a primeira instrutora bíblica virtual do mundo. Já estudei a Bíblia com mais de 300 mil pessoas pelo WhatsApp. Eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sou uma máquina e criei esse perfil para tirar as suas dúvidas e te ajudar a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Quer saber como estudar a Bíblia comigo? É só me seguir e clicar no link do perfil. Veja só, se você der um Google aí sobre pedô, crianças de menores, né? A criança de menorifilia, para crianças no Roblox, vai aparecer várias páginas mostrando o que lá acontece. Ali já é um inferno, onde muitas crianças são, né, a ser, né, você sabe, diada. Então, aí a igreja vai e cria um joguinho para que fiquem ali mais ainda. Aonde vamos parar? Por isso que o padre disse, ser adventista é muito massa. E por isso que todos aqueles concordaram por causa de tudo isso aí. Mas você acha que parou? Olha o que aconteceu dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Presta atenção aí, a mulher fazendo trapézio, acho que é trapézio o nome disso aqui, em um culto, em uma programação Maranata, conversão jovem Maranata, ó. Olha lá, e ela tá seminua, viu? É dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Numa conversão jovem, ela tá seminua. Bora, dá o zoom aí nesse telefone aí, para que os irmãos possam ver claramente.
Lá. Olha lá, seminua. Numa igreja adventista do sétimo dia. Numa conversão jovem Maranata. Você espera mais o quê? Olha a música. Conseguiu entender porque o padre disse que ser adventista é muito massa? Olha esse outro vídeo. Vamos lá, peraí. Olha esse outro vídeo aqui, ó. Na mesma igreja. Aí foi a abertura, né? A abertura dessa conversão jovem, Maranata. Lá, dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Circo, palhaços, trapézio, tudo que o Espírito e Profecia condena, está tendo no nosso meio. Mas você prefere ficar com a apostasia do que com a pena inspirada, né? Do que com a profeta, né? Continuando, deixa eu lhe mostrar mais. Olha agora esse carnaval aí. E o título é A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Futuro. E esse aí, Daniel Lidick, tá tocando aí, inclusive ele defendeu o vocal livre no Instagram, na época minha esposa seguia e me mostrou, e eu tava com esse vídeo no celular, perdi. Ao mesmo passo que ele tem uma música que diz assim: não quero mais ouvir as músicas daqui, cansei das músicas dessa terra, eu canto com anjos diante... Peraí, não quer mais ouvir as músicas daqui, tá tocando rock, coisa que o manual da igreja condena. Canta com anjos, como? Se rock é condenável pela Bíblia, pelo manual da igreja, pelo Espírito e Profecia. Como se defender o vocal livre tocando samba? Como é que vamos cantar a música dos anjos? Meu Deus do céu. Aí eu volto à fala do padre. Ser adventista é muito massa, tem todas essas coisas, tá tudo tranquilo, né? Continuando aqui, ó, presta atenção agora. Olha esse bloco de carnaval mais uma vez em Campuri. Qual a diferença de um show do mundo para isso aí? Me diga aí qual a diferença de um show do mundo para isso aí. Qual a diferença? Não existe diferença nenhuma. Mundanismo, fogo estranho no meio da instituição. Isso são os poucos vídeos que circulam na internet. Imagine quanta coisa espalhada por aí não deve ter no meio do povo que se dizem povo remanescente de Deus, última igreja de Deus. Meus irmãos, até quando a gente vai ficar aceitando isso calado? Até quando os trabalhadores vão dormir e deixar Satanás
plantar o joio no meio do povo de Deus? Até quando vamos ficar silenciados, calados, com medo desses homens, ou com medo de ser removido, disciplinado da igreja? Até quando vamos ficar calados, aceitando toda essa bagaçada acontecer aí no meio do povo de Deus e ainda ouvir dos de fora de Babilônia dizer que ser adventista é muito massa? Por causa de quê? Não suscita oposição. É um evangelho popular. O grande conflito deixou claro, eu vou ler textos ainda para você aqui. Olha só mais um vídeo aí. Vamos juntos! Mas, irmão Robson, é uma linguagem jovem para jovem. Deus não chamou Davi para isso, não. E Davi era jovem, nem José para isso, não. Nem Daniel e seus amigos que eram jovens e foram fiéis a Deus. Não, eu não preciso me mundanizar para atrair jovens, não. Eu não preciso fazer coisas terríveis e abomináveis para atrair jovem, não. Eu vim para a igreja adventista jovem, com 19 anos, tenho 18 anos de adventista do sétimo dia e sempre gostei das coisas sérias, das coisas corretas, de um cristianismo sério, de buscar a Deus em adoração correta, com músicas que realmente adoram a Deus, não com essas coisas todinhas. Eu saí do mundo e das drogas, e isso eu via lá no mundo e nas drogas. Esse tipo de música, esse tipo de ritmo. Eu vim para viver um evangelho de acordo com a vontade de Deus. E não querer trazer o que eu escutava, o que eu vivia lá, para dentro do meio do povo de Deus. E olha só, não parou por aí não. Escuta mais esse vídeo aí. Presta atenção nesse aí agora. 3, 4, samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava é de uma boa lambada. Samba, samba, sambo lelê. Samba, samba, sambo lalá. Me parece que é uma reunião de mulheres, não sei se de professoras. Pisa na barrada, saiu lalá. Mas ele canta uma música de umbanda, de candomblé, de matriz africana, dentro da igreja. E as moças que estão tudo vestidas com as blusas adventistas estão lá dançando, fazendo o que esse rapaz pede. Você vai esperar mais o quê? E aí eu volto a dizer, dá um Google aí sobre o Roblox, bota lá sobre crianças que são AC, você sabe que eu estou falando de ADA, no Roblox, bota lá, dá um Google aí. Inclusive pessoas de outras denominações já fizeram até vídeo contra isso. E o espírito de profecia condena jogos, mas aí a liderança foi o quê? Fazer jogos para estar no Roblox. Olha a fala desse pastor aí. E a gente tem iniciativas também mais tecnológicas, como o metaverso. A gente lançou esse jogo aqui ano passado, que ensinam as crianças e adolescentes o que foi a experiência do 1844, o início da igreja adventista. Temos uma igreja também no metaverso. Aí a gente realiza cultos, semanas de oração, 10 dias de oração. As igrejas também vão aí, de vários países também estão usando agora. Aí eles vão, fazem cultos aí, reunião de desbravadores. Tem várias coisas aí. Dá para explorar. Eu esqueci de deixar o endereço, né? E agora em maio, eu comecei a ouvir agora um certo ruído aqui. Eu acho que eu incomodei alguém.
Tô até preocupado agora. Ideia do Roblox. Tem igreja que eu falo isso aqui, eu tenho que sair correndo no final, nem cumprimento os irmãos, fico com medo. Vai ser uma experiência da igreja no Roblox que a gente está lançando. Mas espera aí, a gente não está incentivando ninguém para o Roblox. Agora, quem já está lá, não. O povo não vai ficar curioso não para ir lá ver, não. Para você ter uma ideia, o Roblox hoje é uma plataforma de jogos interativos, as crianças se reúnem lá. Às vezes não, de maneira não supervisionada, e aí que está o problema. Os pais precisam acompanhar suas crianças nessas plataformas, saber o que eles estão fazendo. Existem predadores ali, isso é um risco muito grande. Então os pais precisam estar acompanhando. Existem predadores ali. Agora, por outro lado, muitas igrejas estão explorando esse espaço também. Tem um menino que fez uma igreja lá, e ele tem mais de 5.000 membros na igreja dele. Tem um outro que faz missa toda semana. Então eles usam esse espaço não só para jogar, mas aqueles que querem também usam para pregar o evangelho. E é isso que a gente quer oferecer para os meninos e meninas da igreja. Um espaço onde eles não só vão aprender, vão levar para os amigos deles conhecerem o que é o desbravador, vão entender melhor o que é a igreja adventista, e também podem fazer ali uma experiência de estudo bíblico, ou sei lá, o que ele preferir. A igreja vai estar aberta 24 horas na plataforma, então está aí para usar. O nosso objetivo é esse, incentivar os meninos e as meninas a terem um espaço onde eles podem estar pregando o evangelho da maneira como eles se sentem confortáveis, da maneira que eles sabem, né? Eu tentei usar esse negócio aí, não consegui não, eu fico batendo nas paredes toda hora. Só para eles mesmo, né? A gente não tem habilidade suficiente para isso. Mas está aí só um pedacinho, a gente vai divulgar a partir do 1º de maio, aí vocês vão receber o link e tal, aí vocês vão poder acompanhar. Siga a gente nas redes sociais do Adventista Brasil. Você acha que um Roblox vai receber a chuva serôdia para dar um alto clamor ali dentro daquele joguinho? Você acha que isso é uma realidade para a pregação do Evangelho? O livro Eventos Finais diz que o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em sua palavra, a elaboração de projetos humanos usando as Escrituras, Eventos Finais capítulo 12, tópico apostasia entre líderes da igreja. A elaboração de projetos humanos usando as Escrituras para justificar a maneira errônea de proceder sob a perversa influência de Lúcifer confirmarão as pessoas no engano e a verdade que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se escoa como a água de um recipiente que vaza. Eventos Finais, capítulo 12, tópico apostasia entre líderes da igreja. E no tópico mais para frente diz: pastores não santificados subirão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. E projetos humanos, usando essa escritura, é para evangelizar como? Ele mesmo disse que tem predadores ali. Ele mesmo disse isso. Nós temos que tirar nossos filhos do campo minado de Satanás e não deixar lá. E não aprimorar para que fiquem lá, é um método de evangelizar. Não vai acontecer isso. O Espírito Santo não vai ser derramado em um Roblox e um robô. Deus quer usar as crianças para pregarem em praças públicas, nas igrejas, pregarem com seus pais, estarem ali fazendo um trabalho missionário. E não em jogo, que é condenável pela pena inspirada. Agora, quantos reais ou milhões foram gastos dos dízimos em prol de criar esse jogo? Em prol de criar esse jogo. Só o sangue de Jesus. Por isso que o padre disse: ser adventista é muito massa. E aí todos os adventistas foram comentar, inclusive o pastor, porque é um evangelho popular, é um evangelho que pode tudo, que tem joguinho, que tem metaverso, igreja virtual em 3D, com realidade virtual, com óculos, que você tá lá dentro, né? É um evangelho, sabe, suave, um evangelho que não mexe com Roma, é um evangelho tranquilo, deixa lá, não prega as 3 mensagens angelicais, não mostra quem é Babilônia, tira tudo, bora silenciar o Bíblia Fácil mesmo que falava quem era Babilônia, o Arena do Futuro que falava claramente que era Babilônia. Vamos acabar com esses programas, vamos aí, vamos apaziguar tudo aí. Opa, pera, alguém tem ouro aí? Alguém tem brinco, colar de ouro aí? Vamos fazer um bezerro de ouro aqui para adoração, porque Moisés está demorando lá no monte. Ah, que Deus levante Moisés nessa geração.
Que Deus levante Elias nessa geração, João Batistas nessa geração. Que Deus levante homens e mulheres de coragem que não se vendam, não se comprem, que chamem o pecado pelo seu nome exato, que no íntimo do ser sejam fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo. Ah, meu Deus, levanta homens e mulheres, Senhor. Olha o que é que diz aí, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 21. Diz assim: a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a falta de poder espiritual. A igreja deixou de seguir a Cristo. E o que é que ela está fazendo? Retornando constantemente e retrocedendo ao Egito. Ainda tem alguns poucos atônitos e alarmados com a falta de poder espiritual. Continuando de preto aí sublinhado. Dúvidas e mesmo descrença nos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim deseja. Eu vou voltar aqui rapidinho. Vou repetir. Dúvidas e mesmo descrença nos testemunhos. Aqui, ó, isso é profecia. Nos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. E Satanás assim deseja. Hoje eu tive uma igreja onde meu amigo Gilvan pregou. Nesse sábado, né? Dia 31 de maio. Eu estive em uma igreja adventista sétimo dia, cultuando a Deus. E depois eu fui almoçar na casa de um pessoal e todos rejeitaram a pena inspirada. Rejeitaram Ellen White como profeta. Mostrei no manual da igreja, eu disse, vocês estão na igreja errada. Se vocês não querem aceitar reforma de saúde, se vocês não querem aceitar o que a pena inspirada diz, vocês estão na igreja errada. Mas isso é profético. Eles não creem mais em Ellen White como profeta, como uma serva de Deus que vem, como diz o manual, que tem uma autoridade profética para advertir e corrigir a igreja. A igreja se conformou com padrões e normas do mundo, não suscita oposição, é um evangelho popular, é um evangelho secular, é um evangelho de brincadeiras, de UFC, de moto, de prancha de surf, é um evangelho de Roblox, é um evangelho de carnaval, de bloquinho, de forró, é um evangelho de patifarias, fogos estranhos em nosso meio. Voltando aqui para o texto. A igreja deixou de seguir a Cristo, o seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Veja aí de azul agora. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo, desejam que seja assim. De preto sublinhado, os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. E ambos têm sido desprezados e desobedecidos. Luz tem sido derramada, o Doutrinando 7 tem trazido luz para vocês, pregado a verdade com a palavra de Deus, com os testemunhos do Espírito e Profecia e com o manual da igreja. Luz tem sido dada aqui nesse canal, temos tocado a trombeta em plenos pulmões, mas ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Ô meu irmão, depois de tudo que você viu, e depois do Espírito e Profecia aqui, e o primeiro texto que eu li do grande conflito, e você ainda continuar dizendo que eu estou errado, eu estou defendendo a igreja, eu estou defendendo a sã doutrina, os antigos marcos, eu estou fazendo o povo enxergar a apostasia que é profética em nosso meio, mas eu e você não podemos fazer parte dessa apostasia. Segundo a Tessalonicenses diz que antes da vinda de Cristo vai ter a manifestação do anticristo, mas antes desse anticristo ser manifestado, tem a apostasia. E o Espírito de Profecia diz que a apostasia na igreja prepara o caminho para a imagem da besta. Amados, em nome de Jesus,
Não enxergue isso como uma crítica à igreja, mas como uma demonstração para salvar os membros da igreja, que estão sendo guiados por guias cegos, que querem levar o povo para o buraco, que têm guiado mal as ovelhas, pastores que não têm dado pasto, alimento sólido às suas ovelhas, nutrientes sólidos, mas têm enchido elas de oba-oba, de brincadeiras, de todas essas coisas que você tem visto. Pelo amor de Deus, acorda em nome de Jesus. Continuando, olha o que é que diz aí a Pena Inspirada, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 218. Vez após outra, a voz do céu tem se dirigido a vocês. Vou repetir. Vez após outra, a voz do céu tem se dirigido a vocês. Obedecerão a essa voz, igreja? Atenderão ao conselho da testemunha verdadeira de buscar o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio? O ouro é a fé e o amor. As vestes brancas são a justiça de Cristo. O colírio é aquele discernimento espiritual. Vou repetir de vermelho aí, presta atenção, que é o que está faltando nos nossos olhos e nos olhos dessa liderança e nos olhos dos membros da igreja. O colírio é aquele discernimento espiritual que os habilitará a reconhecer as ciladas de Satanás e evitá-las, e a detectar e abominar o pecado. Você está conseguindo detectar e abominar o pecado, meu irmão? Ou está aceitando todas essas coisas acontecerem aí? A ver a verdade e a obedecer-lhes. Nós precisamos do colírio que vai nos ajudar a ter discernimento espiritual e nos habilitar a reconhecer as ciladas de Satanás e a evitar, e a detectar e abominar o pecado e a ver a verdade e obedecer a essa verdade. Acorda em nome de Jesus. O Senhor Jesus está às portas. A apostasia chegou em nosso meio. Tudo que é estranho será exaltado como verdade. Isso é profético. Acompanhe comigo aí na tela. Eventos Finais, página 99, diz assim: o Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Viu aí o porquê o padre disse que ser adventista é massa? Viu aí porque aquele povo gostou da fala do padre? Porque não suscita oposição. Não mexe em Babilônia. Não desmascara mais os enganos de Babilônia, os sofismas de Babilônia. Porque no nosso meio está cheio de engano e sofismas. O que acontece lá, acontece aqui. Antes Satanás queria tirar o povo da igreja. Hoje ele deixa na igreja e traz todas essas coisas para iludir o povo dentro da igreja e fazer com que eles morram espiritualmente sem perceber. Continuando. Para a gente finalizar, o desejado de todas as nações diz assim, página 36. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representantes de Satanás. Misericórdia, Jesus! Vou repetir. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representantes de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano, né? E os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam, ou seja, a santidade daquele serviço. Perderam a santidade do serviço, deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Olha aí de vermelho, apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. Foi o que eu lhe mostrei. O pastor Dudu pulando como um ator no palco. O outro pastor fazendo um muro lá para derrubar o muro como um ator no palco. Como um ator no palco. E a palavra ator do original grego parece que é hipócritan, que é da ator, né? Hipócrita, ator é a mesma coisa, né? Então veja que terrível. Como os sacerdotes no templo de antigamente apresentavam as ofertas sacrificais como atores num palco,
Hoje os nossos pastores estão como atores num palco, iludindo meio mundo de bode, infelizmente. Preste atenção na fala desse pastor. Olha o que é que ele fala aí. Preste atenção, eu vou colocar aqui do lado, preste atenção. Que tremenda a fala desse homem. A sacudidura, ela é descrita como resultado do fato de que o morno não suporta compartilhar a presença de quem está fervendo. Então, o que faz sacudir de fato o povo de Deus é a ação de Deus. Ou seja, esse convívio moderado que nós temos, um convívio que a gente vai fazendo uma média, negocia aqui e tal, ele vai se tornar impossível. Porque a presença do Espírito Santo radicaliza a postura. Gosto de uma frase do Leroy Fromm que fala assim que a virgem louca não suporta a maneira como a virgem sábia exagera na questão do óleo. E eu digo isso com muito carinho, mas com muita veemência para você. Cuidado. Pense muitas vezes antes de você chamar alguém de radical ou fanático. Pense. Pode ser que ele só esteja sendo fiel. Ele pode ser fanático comparado a você que é morno. Mas se comparar ele com uma outra pessoa, pode ele não ser fanático. Então ele pode ser uma pessoa que ele é muito extremista comparado a você que tem comportamento perdido. Mas comparado a alguém que está vivendo a fé do evangelho, ele pode não estar em outro extremo assim. Pegou aí? Pegou a visão? Pegou a lapada? Eu posso ser extremista comparado a você que quer viver o mundanismo, que quer aceitar essa apostasia toda. Aí por isso que você me chama de extremista, porque você quer viver aí nos seus delitos e pecados, exaltando tudo que é estranho, sem discernimento, glutão, na Coca-Cola, no camarão, nas coisas erradas deste mundo. Não aceita a reforma de saúde, não aceita a reforma no louvor, aceita todas essas coisas que é estranho e exalta como verdade. Então por isso que você me chama de extremista, porque você quer viver nos seus delitos e pecados, porque você não aceita a pena inspirada, não aceita os testemunhos, não aceita a verdade. Aí gostou da fala do padre, né? Gostou da fala do padre? Ser adventista é muito massa. Com tudo isso, né? Ser adventista é muito massa, né? Para finalizar, eu vou finalizar com a fala de Martim Lutero. Preste atenção, eu vou finalizar com essa fala aqui agora. Olha aí na tela. Martim Lutero escreveu: prefiro ter acusadores me condenando por defender uma verdade do que bajuladores me abraçando por defender uma mentira. Eu prefiro ter acusadores me condenando por eu defender a verdade do que bajuladores me bajulando por eu estar ensinando mentira, como está aí a liderança hoje, infelizmente. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Despertemos, irmãos. Despertemos. Peçamos a Deus discernimento espiritual, porque os dias são maus. Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos. Atentos. Meu irmão, pegue sua Bíblia e sua profecia, vai estudar e vai ler para não ser enganado. Acorde, você está no caminho da perdição, das trevas, aceitando todas essas coisas como algo verdadeiro. Acorde em nome de Cristo. Eu vou orar por você para que Deus trabalhe na sua vida, desperte você do sono em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você, a sua família e que possamos despertar enquanto há tempo, enquanto ainda existe graça. Eu prefiro ter acusadores me condenando por pregar a verdade, como hoje aconteceu lá onde eu estava com o irmão Gilvan, do que bajuladores me bajulando por pregar a mentira. Forte abraço e vamos juntos, tocando a trombeta em nome de Jesus. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.